Já estamos de volta com o NETV e o SNTV com as notícias que fazem toda a diferença nas nossas vidas, né? E um homem bem informado, Gilmar Carvalho, é a coisa mais importante hoje, hein? Com Valadares Filho, tudo. Sem Valadares Filho, nada. Mas o que é isso? O que é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Outra coisa, gravação, hoje eu vou colocar a gravação de uma entrevista prestada a mim, mais conhecido como eu mesmo, em 2011, exatamente sobre a eleição para governador deste ano. E não é gravação com a voz de Jackson não, hein? É gravação com a voz de Valadares. Daqui a pouco, neste programa. Vamos falar também sobre as notas de empenho da Assembleia Legislativa com pagamentos milionários a pessoas físicas sem nota fiscal. A gente já está pedindo à Assembleia informações a respeito dessa documentação já há alguns dias e até agora nenhuma informação chegou às nossas mãos e nós vamos falar já já sobre essas notas de empenho milionárias. Meu caro André Barros, dá uma olhadinha aqui no meu telefone, porque tem uma informação já de consultoria. O governo está voltando às velhas e conhecidas consultorias. Daqui a pouco eu vou dar uma informação com número, com valores do DR ainda em relação a consultorias, exclusivo do programa. E vamos mostrar aqui com também exclusividade, pelo menos nesse primeiro momento, a nova foto oficial do governo. Tem a nova foto? O governador Jackson Barreto finalmente definiu que tem que ter a foto oficial do governo. Deixa eu ver né? aqui. Você gostou da foto ou não? É para você que está assistindo aqui agora. A foto do governador é essa aqui. E eu falei hoje cedo. Ele já escureceu? Não é possível, e a sacanagem? E eu falei cedo hoje. Mostra aí para o pessoal assistir. Aqui, vamos aumentar aqui a foto para facilitar a visualização. Que gravata. O governador ficou bem, viu? Ficou bem. Agora a gravata é estonteante. A gravata eu vou fazer aqui o mesmo comentário que fiz para você mais cedo. É que Jackson antes usava gravatas vermelhas. Certo. Mas agora, como o PT... Era quando era aliado do PT. Como o PT agora não está com essa força toda, né? A gravata descoloriu um pouco e essa cor aqui tá mais para quê, hein? E agora cá para nós, sabe? É vermelho... É muita... E eu sei lá, rapaz. Eu não sei não. Sei lá se é rosa. É carmim, não sei. Né? É falta de uma assessoria competente. Infelizmente, a gente viu um porque fato... eu, outras pessoas, ele, enfim, nós temos muita coisa e acabamos por errarmos na apresentação de algumas coisas, enfim, porque a gente não tem o tempo necessário para a gente se cuidar. Mas a assessoria tem a obrigação de ter esse tempo. É verdade. E saber. É verdade. Não é? A foto ficou maravilhosa, o Estúdio Osmar é um dos melhores aqui de Sergipe, Jackson está muito bem. Agora, realmente, para quem sempre usou gravata vermelha ou azul, essa gravata vai dar o que falar. Vamos... Na verdade, Jackson gostaria de usar gravata verde, né? É verdade. Entendeu? Agora que essa ficou mais bonita, ficou... Ficou boa. Agora, André Barros, preste bem atenção. Isso aqui é do Diário Oficial do Estado, hein? Ou seja, incontestável. O DER, Diário Oficial de ontem, quarta-feira, contratando a empresa para cadastrar imóveis e procedimentos para transferências, cadastrar imóveis, valor R$1.425.000. Além do valor altíssimo, não estou dizendo que é a corrupção, bom mesmo é o nome da empresa, Delta Consultoria. Um nome sugestivo, né? Delta Consultoria, parabéns. Tá ótimo. Agora, nós temos uma gravação que é fantástica, viu? Vamos Porque ouvir. O pessoal está questionando muito o seguinte. Não, mas o pessoal naturalmente ligaram ao governo. Claro. O senador Antônio Carlos Valadares agora sai com essa história de que, por causa da eleição presidencial, o PSB tem um candidato a presidente da República, terá um candidato, aí não pode ficar com o governador Jackson Barreto. Que história é essa, então, de ser candidato a governador? Você vai ouvir agora o áudio de uma entrevista que o senador Antônio Carlos Valadares concedeu a mim, repito, mais conhecido como eu mesmo. Euzinho, né? Euzinho, cheirosinho fofinho da manhã. Em 2011,
ou seja, depois da eleição para prefeito, aliás, antes da eleição de prefeito, né? Mas logo depois da eleição em que ele foi reeleito em 2010, e 2011, no ano seguinte, ele disse exatamente o seguinte, que o projeto do PSB estadual e do PSB nacional, e foi incisivo quando disse, não apenas do PSB nacional, mas também do PSB estadual, era e é em 2014, esse ano, ter candidato a governador do partido. Isso foi em 2011. Quem não acreditou, ouça agora. Antes de começar a campanha eleitoral de 2010, você deu algumas declarações que nós reproduzindo aqui no programa da época, sobre a eleição de 2014, dizendo que nas suas pretensões de ser candidato, que você várias vezes atendeu aos amigos, aliás, não atendeu aos amigos que queriam de volta ao Palácio, naturalmente de volta a uma campanha eleitoral como candidato a governador. Isso significa que em 2010 o projeto do PSB é uma candidatura própria ao governo do Estado? Eu não sou um visionário, não sou uma pitonisa. Sim, mas o projeto do senador, o projeto do PSB? O projeto do PSB é se fortalecer agora nas eleições municipais e se habilitar, inclusive, a ter um candidato ao governo do Estado. Agora, daí a gente ter esse sonho e realizar, falta muita coisa. Sim, mas é projeto do PSB ter candidato próprio. Não só do PSB estadual, PSB nacional. PSB nacional. O PSB nacional, ele recomenda que em cada capital nós tenhamos um candidato a prefeito e que futuramente nós tenhamos um candidato ao governo. Agora, isso aí depende das articulações políticas, né? Afinal de contas, nós temos um bloco que está totalmente preservado, né? Uhum. Então vamos deixar isso para mais na frente. Nós temos 6 governadores. O PSB cresceu muito nesta eleição passada. Então você acabou de ouvir, 2011. Valadares disse claramente que o projeto era o PSB já ter candidato a governador em 2014. Ou seja, Valadares já vinha pensando nisso. Já vinha pensando, né? Não, ele já vinha dizendo. Né? Ele já vinha afirmando. E se tem alguém que planeja as coisas, é Valadares. Não tenho a menor dúvida. Organizado, Tudo é pensadinho, calculado. Agora, uma coisa que o PSB não vai gostar, que o senador que é dos telespectadores deste programa. O PSB entregou os cargos diretivos, alguns, entregou 3 secretarias, entregou a diretoria de turismo, entregou a diretoria, uma das diretorias do Banese, mas a maioria dos cargos que o PSB tinha no governo do Estado, ele não apenas tinha, ele continua tendo. O pessoal continua exercendo as suas funções. Bem, a informação... E não é porque Jackson quer tirar, é porque ninguém entregou. Mas dizem... Só o pessoal mais visível é que entregou. Dizem que Jackson afirmou a algumas pessoas que vai aguardar de qualquer forma até o dia 11 de abril. 11, exatamente. E a partir do dia 12 aí caça as bruxas. Mas você não entendeu, não é que Jackson não queira tirar hoje, é que o PSB não entregou. Certo. Só entregou as secretarias, a diretoria de turismo e uma das direções do Banese. Os outros cargos, todos eles continuam sendo ocupados por indicados pelo PSB, porque Jackson não quer tirar e agora, é a grande maioria, porque né? o PSB também não entregou. E é a grande maioria dos A casos. maioria, grande maioria. Dizem, ele fica chateado quando a gente fala nisso, mas a verdade, né, do que dizem nos bastidores, é que são 582 cargos, né? É um número cabalístico. Sinceramente, não sei. 582, dá para jogar até não tenho dúvida. Na Mega Sena. Viu? Agora, ou Valadares Filho ou nada. Antes do final do programa eu vou dizer o que é. Bem, eu vou falar agora sobre um assunto que é um assunto que chama a atenção, me chamou a atenção. Eu recebi alguns documentos, entre os documentos, e uma coisa bem especificada, demonstrando que não houve emissão de notas fiscais, ou seja, foram pagamentos feitos por recibos, pagamentos feitos pela Assembleia Legislativa do Estado e em nome de pessoas físicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu recebi documentos
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um pagamento efetuado feito à senhorita ou senhora Cássia Verônica Souza. Ela recebeu da Assembleia Legislativa o valor de R$ 432.960. Ela recebeu esse valor referente a auxílio alimentação de comissionados do mês de maio do corrente ano, no caso 2013. Como esse, vários outros pagamentos efetuados na conta de pessoas físicas. Há informação que precisa ser confirmada pela própria Assembleia de que essas pessoas que receberam 300, 400 mil reais são pessoas que são do quadro da Assembleia e que estariam recebendo para repassar o valor para os demais. Mas, ora, fica aqui a pergunta. Isso pode até estar acontecendo. Pode até não haver nenhuma imoralidade, digamos, no fato. Mas isso é legal? E aí fica a pergunta à presidente Angélica Guimarães. A pergunta que eu fiz no rádio continua aqui no NESN TV. Eu quero saber exatamente o que está acontecendo. Outra fatura que precisa de explicações é uma fatura do valor de R$ 992.940 referentes a uma complementação da nota de empenhos 0014, também de 2013, referente à veiculação radiofônica e cobertura ao vivo de notícias do Poder Legislativo em emissoras ligadas ao senador Eduardo Amorim e a Edivan Amorim, que são, convenhamos, aliados de primeira hora da presidente da Assembleia. Isso precisa também ser esclarecido para que a gente não venha entender que alguém está tendo favorecimento por causa de aliança política. Outra nota de empenho que chega para a gente, em nome de Abraão Isidoro da Silva, também no valor que me chamou a atenção, R$ 642.750. Sem nota fiscal, inclusive a coisa fica bem especificada, não há notas fiscais. E essas pessoas estariam recebendo como? Por meio de recibo da Assembleia Legislativa do Estado. A presidência, a mesa diretora, precisa passar explicações. Eu não quero dizer que há qualquer tipo de irregularidades, isso não é uma denúncia, mas é uma cobrança de transparência naquele poder. Meu caro André Barros, sexta-feira, dia D para o anúncio, então, da decisão do prefeito João Alves, se fica ou não fica. Ele sai ou não sai? Ele sai ou não sai? Olha, eu recebi, você deve ter recebido também, um convite da Prefeitura de Aracaju, em nome do prefeito João Alves, para um evento no sábado à tarde na Orla Pôr do Sol. Mas o evento é com o prefeito João Alves ou com o ex-prefeito João Alves? Mas até o sábado ele pode continuar no cargo. Até o dia 5. Dia 5. Quando eu digo sexta, porque sábado é um dia morto, né? Certo. Você, por exemplo, os jornais que vão sair no domingo, aliás, já saem no sábado à tarde, você passou de 10 horas, não vai entrar mais, muito difícil. A data fatal é 5 mesmo. É o dia 5, sábado. Mas eu não acredito que ele vai deixar para anunciar no sábado. E o interessante mas aí... Pode mas será que tem uma data festiva? Até o dia sábado. Bem, se ele pode ficar até o sábado, e se no sábado vai ter uma festa, um lançamento festivo na Orla Pôr do Sol... Pode ser uma festa de despedida, né? Agora eu achava que a data fatal era na sexta, dia 4. Não, é o dia 5. Se ele pode ir até 5... Isso. Então, podemos ter sim surpresas no sábado à tarde. Exatamente. Apenas o dia 5 vai ser um dia morto para quem faz marketing político, porque o sábado realmente não é um dia que seja adequado para quem queira promover muito uma imagem que é para outubro ainda. Exatamente. O detalhe é o seguinte, quem quiser ficar bem informado é só acompanhar o nenoticias.com.br ou www.sergipenoticias.com. Com certeza nós vamos trazer sempre as informações em primeira mão. Agora, olha, com Valadares Filho ou nada. Eu anunciei então na terça-feira passada que nós tínhamos uma bomba aqui para noticiar. Todo mundo aguardando. Né? Aí já colocamos aqui a gravação do senador Valadares. Foi. Porque ninguém está tocando nesse assunto, ninguém lembrava. Eu entendo até que nem o senador. Porque você não ouve declaração nenhuma dele dizendo, eu já tinha falado antes, nada. E depois dos 70, a memória começa a falhar também, né? Agora,
Mas a de Valadares não falha, não. Só quando ele quer. Só quando quer. Eu me lembro muito bem que uma vez, na campanha eleitoral de 2006, em que eu estava, falava o político, eu estava então na campanha de Marcelo Deda. Estávamos numa caminhada, se não me falha a memória, em Ribeirópolis. Jackson Barreto, Deda, eu e a gente conversando. E eu disse alguma coisa e Jackson não ouviu. Ouviu e fingiu que não ouviu. Aí Deda disse, não, rapaz, Jackson tem problema na audição, agora só ouve o que quer. É audição seletiva, né? Então, veja. Se o senador Valadares, no dia 11 deste mês, no encontro, ficar definida a pré-candidatura dele ao governo, não há problema nenhum. Mas se o PSB não tiver em Valadares o seu candidato a governador, ele fará aliança com outros partidos, lógico. Já digo aqui com tranquilidade. Todos os outros só aceitam aliança com o PSB se o PSB indicar Valadares Filho como candidato a vice. Isso são todos. Todos os outros só aceitam aliança com o PSB na hipótese de Valadares não ser o candidato a governador, se o candidato a vice indicado pelo PSB for Valadares Filho. Se não for, nenhum dos chamados grandes que era contra. Quer dizer, não adianta indicar Belivaldo Chagas. Exatamente, não era contra Belivaldo. É porque é claro que o empenho para Valadares Filho, por mais que Valadares pai queira, não seria nunca o mesmo empenho para Belivaldo Chagas. É verdade, é uma espécie de garantia que os partidos querem. Exatamente, porque a campanha passa a ser de Valadares. É claro que ele tem interesse no nome de Belivaldo Chagas e ele trabalharia, mas não seria a mesma coisa se o candidato a vice-prefeito, naturalmente, estivesse sendo, será, enfim, Valadares Filho. Com certeza. Eu estou afirmando com segurança, já ouvi todos, hein? Já ouvi todos. Eu só não ouvi Jackson Barreto, mas já ouvi pessoas extremamente ligadas a ele. Com certeza. E olhem, uma última informação para vocês, na terça-feira, aqui no NETV e no SNTV, nós vamos apresentar a mais recente pesquisa da W1, do Instituto W1 em Campo. Vamos trazer os números até para a gente ter uma base de comparação com as últimas pesquisas Dataform e Padrão divulgadas nesta semana. Então, na próxima terça-feira, o Instituto W1 em Campo sai com a primeira pesquisa dele para 2014. Um abraço para todos, bom final de semana. E sempre... Essa semana, João Alves, termine muito bem, sei qual for a decisão. E sempre falando aqui em nome de Networking, escritório compartilhado. Você já sabe, conheça um pouco mais acessando o nosso site aí que está no vídeo, www.networking.com.br. Aqui você tem tudo que você precisa para a sua empresa. Um abraço para todos, fiquem com Deus, até terça, com a pesquisa W1 em Campo e as bombásticas de Gilmar Carvalho. Um abraço aí.